Um recurso muito interessante para se utilizar na panturrilha é a variação nas cadências do movimento. Lembrando que a duração de uma repetição na panturrilha é muito inferior à duração de uma repetição no agachamento. Então, talvez seja até interessante que a gente manipule essa duração das repetições ou realize mais repetições no exercício para a panturrilha do que a gente realiza, por exemplo, para o agachamento. Tá? Mas a gente pode fazer essa brincadeira com as cadências durante o exercício. A gente pode trabalhar cadências variadas durante a execução, né? Então a gente pode fazer naquela cadência mais convencional, né? Que é de uma concêntrica para uma excêntrica lenta, né? Tentando fazer ali essa variação, né? Entre fases do movimento, então, concêntrica rápida para excêntrica lenta. Posso fazer concêntrica e excêntrica rápida. Posso fazer concêntrica e excêntrica lenta, para aumentar o tempo de tensão da repetição. Isso pode ser feito com diferentes grupamentos. Estou mostrando aqui para a panturrilha porque a duração da panturrilha, da repetição da panturrilha, é algo peculiar. Realmente é uma duração muito curta. Então essa variação aí na duração da repetição, na velocidade de execução, ela pode ser benéfica principalmente para a hipertrofia. E como os estudos mostram que para a hipertrofia a gente pode usar de 0,5 segundos até 8 segundos de duração, tendo aí resultados positivos, a variação dessa cadência pode ser um caminho muito interessante aí para a hipertrofia da panturrilha. Um outro recurso muito interessante para ser utilizado na panturrilha é o método pico de contração. É usar uma isometria no ponto de encurtamento máximo ali da panturrilha, né? Então como é que isso seria feito? A cada repetição você vai fazer uma isometria aqui no ponto de encurtamento máximo. 1, 2, voltei. 1, 2, voltei. 1, 2, voltei. A gente já viu que alguns exercícios, principalmente que começam pela fase concêntrica, esse método funciona muito bem. E para a panturrilha é mais um método interessante, até porque ele vai aumentar o tempo de tensão por repetição, né? Como eu disse que a repetição da panturrilha é curta, esse é um recurso muito interessante aí para aumentar o estímulo hipertrófico para essa musculatura. Panturrilha é um grupamento extremamente resistente, que está acostumado a ser submetido a altos níveis de fadiga e por isso eu acredito que a falha concêntrica e treinos extenuantes, treinos com altas densidades, seja um caminho muito interessante para estimular a hipertrofia desse grupamento. Então, a partir de agora, eu vou mostrar nos diferentes exercícios alguns métodos de alta densidade, grande volume e que envolvem aí grandes níveis de fadiga e até mesmo a falha concêntrica. Vamos começar falando aí um pouquinho do trisete. Por que eu vou falar de trisete sem falar antes de bisete? Lembra aí o que é bisete, o que é trisete? Bisete é aquele método que a gente realiza 2 exercícios para o mesmo grupamento sem intervalo, né? Trisete seria aí 3 exercícios ou 3 variações de um exercício sendo realizados sem intervalo. Então vou aproveitar, unindo o útil ao agradável, vou fazer um método aqui de trisete, variando as posições dos pés, né? Trabalhando aí em ênfase as diferentes porções do gastrocnêmio, envolvendo alta densidade e envolvendo a falha concêntrica, tá? Então a gente vai começar pelo que eu acho mais difícil. Eu acho mais difícil, né? Eu tenho mais gastrocnêmio medial, né? E o que eu não estou acostumado a fazer é justamente a flexão plantar, né? O exercício de panturrilha com as pontas dos pés voltadas para dentro. Nessa posição, eu estou pegando mais o gastrocnêmio lateral, a parte de fora da panturrilha, tá? Então eu vou começar aqui, fazendo em grande amplitude. Lembrando que essa amplitude aqui, da posição neutra para baixo, talvez seja mais importante para a hipertrofia, tá? Mas aqui, nessa primeira posição, eu estou estimulando a parte de fora da panturrilha. Já está apresentando um nível de fadiga, eu vou aqui botar em posição neutra, estou estimulando tanto a parte de dentro quanto a parte de fora de forma similar, né? Segundo movimento que eu tenho maior dificuldade, já estou quase chegando à fadiga, então para fechar, eu vou fazer essa rotação externa aqui,
Bem, foi isso, deu uma sofridinha aí, né? Hoje, estando como professor e modelo, a gente tem que se virar aí para jogar nas duas posições. Mas, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Primeiro método que eu vou mostrar para vocês aqui é um bisete usando o exercício com quadril flexionado e depois o exercício só com peso corporal em posição de pé, né? Tanto com quadril estendido quanto com joelho estendido. Por que eu vou fazer esse bisete nessa ordem? Porque aqui eu começo com sobrecarga, numa posição que é anatomicamente mais desconfortável, para depois, já em grande nível de fadiga, eu fazer a transição para um exercício que é feito só com peso corporal, que é mais seguro e um pouco mais confortável. É como se fosse um drop de dificuldade. Não pode ser chamado de drop set, porque você muda a técnica de execução, né? Mas você começa por um exercício mais pesado e depois passa para um exercício mais leve. Então a gente vai buscar a falha ou chegar muito próximo dela aqui no exercício com o quadril flexionado, tá? E chegando à falha ou bem próximo dela, você interrompe o exercício e faz a transição para o exercício no step. Aqui eu estou usando uma variação de cadência, ó. Usando o pico de contração. Estou fazendo essa isometria aqui no ponto de encurtamento máximo. Cheguei bem próximo da falha, mas eu vou brincar e vou mesclar os estímulos aqui. Então estou fazendo aí um breve intervalo só para recuperar um pouquinho a musculatura e vou retomar o movimento aqui num rest pause. Rest pause, drop set, strip set são métodos que funcionam muito bem para os exercícios da panturrilha. Por que eu não vou demonstrar para vocês um drop set aqui? Porque o drop set ele é melhor aplicável em equipamentos de fácil manipulação da carga. Então eu posso fazer isso num leg de placas, né, que eu posso manipular a carga rapidamente. Se eu estou num aparelho, por exemplo, de anilhas, talvez seja mais interessante eu aplicar métodos que eu não preciso manipular rapidamente a carga. Fiz mais um intervalinho, ó, método de alta densidade. Ao invés de eu, sem intervalo, reduzir a carga e continuar o movimento, como eu faria num drop set ou no strip set, eu estou interrompendo o exercício, esperando um intervalo mínimo para recuperar a musculatura e retomar o movimento, tá? Que eu posso fazer, ó, mais uns segundinhos, recuperaçãozinha, e vou e faço mais uma flexão plantar aqui. Não vou levar a falha, estou trabalhando com a carga um pouquinho menor, porque ainda vou demonstrar mais exercícios. Mas já foi um estímulo aí bem interessante para a panturrilha. Então o que eu gosto de fazer aqui nesse exercício? Eu gosto de começar por ele em métodos, por exemplo, de bisete. Porque, por exemplo, eu faço um trabalho de 15 a 20 repetições aqui na flexão plantar sentado, com alta carga, e depois eu faço a transição para a flexão plantar com o joelho estendido, né? Nesse caso, eu faço meio que uma pré-exaustão. Por que não é pré-exaustão? Porque eu não estou fazendo um exercício monoarticular seguindo para um biarticular. Eu estou fazendo um músculo monoarticular seguindo para um exercício que recruta também um músculo biarticular, né? Então eu estou pré-exaurindo o sóleo nesse exercício isolado e aí eu fico de pé e solicito o gastrocnêmio para ajudar o sóleo no movimento de pé, né? Então eu consigo imprimir ao sóleo um volume bem maior, porque eu somo as repetições na cadeira soliar com as repetições de pé
né? Enquanto o gastrocnêmio acaba recebendo um estímulo aí similar ao que ele receberia num treino de hipertrofia, né? Ele recebe ali 12 a 15 repetições, 15 a 20 repetições, enquanto o sólio vai somar as repetições feitas na cadeira soliar mais as repetições sendo feitas com o joelho estendido. Uma coisa bastante importante de se falar em relação à cadeira soliar é que, pela menor participação do gastrocnêmio, essas variações na posição do pé vai influenciar menos do que nos exercícios feitos com o joelho estendido, tá? Eu arrisco dizer que essas variações aqui na cadeira soliar, elas não vão fazer diferença nenhuma. Então eu recomendo que seja feito o exercício em grande amplitude, com um número um pouco mais elevado de repetições do que os exercícios feitos com o joelho estendido, né? E usando estratégias de alto volume, alta densidade, bisete, trisete, bisetes envolvendo os exercícios sendo feitos com o joelho flexionado depois estendido, variações até podendo realizar trisets aí sendo feito. Joelho flexionado, joelho estendido e depois quadril flexionado, né, combinando as 3 variações. Enfim, existe uma gama variada de métodos que podem ser aplicados, incluindo a cadeira soliar.